Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa entrevistada de hoje é a coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Camila Paiva. Camila, seja bem-vinda ao programa Ponte. Muito obrigada, prazer enorme, uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Camila, mais de 20 anos de serviços no Corpo de Bombeiros Militar. Como você avalia a sua trajetória até aqui? A minha trajetória se iniciou eu ainda muito jovem, né? Eu passei no concurso com 18 anos de idade, nunca tinha me afastado da minha família, de casa, e assim que eu passei no concurso, né, eu fui a primeira colocada à época no concurso, e foi a primeira vez que uma mulher pôde fazer o concurso para ser oficial, porque até o ano de 2002 era proibido a mulher prestar esse concurso. Então, foi a primeira vez que foi aberto às mulheres e eu fiz o concurso, eu passei, fui a primeira colocada e o curso não era aqui, era em Pernambuco, um curso de 3 anos, sistema de internato, enfim. E muitas dificuldades, né, porque era a primeira vez que se tinha mulher num curso como esse. E, além disso, pelo fato de eu ser, né, a primeira colocada, que a gente chama 01, né, a 01, então, ser 01 era você tem que ser a referência, tem que ser o exemplo. E foi muito cobrado, né, abrir essas portas para as mulheres, e terminei o curso também como primeira colocada e fui promovida a tenente, porque a legislação estabelece isso, que o primeiro colocado é promovido. E voltei para Alagoas, depois do curso, como oficial, sendo a primeira oficial feminina da corporação. Então, retornei. Isso em 2000? Em 2004 foi quando eu me formei, né? Você concluiu o curso? Concluí o curso lá em Recife, na verdade em Paudalho, que é, né? Em Pernambuco, a Academia Militar de Paudalho. E aí retornei para Alagoas, fiz um curso, logo quando cheguei, o curso de mergulho. Fui a primeira mulher, não existia mulher mergulhadora ainda, então fiz o curso de mergulho e fiz diversos cursos operacionais. Fui a primeira mulher a comandar uma unidade operacional, a nossa maior unidade operacional aqui do estado, que é o grupamento de incêndio. E sempre me envolvi nas causas, nas lutas de classe, defendendo os direitos dos militares, defendendo melhores condições de trabalho. E atualmente eu estou como chefe de políticas de segurança mulher da Secretaria de Segurança Pública. E durante todo esse período, você ser pioneira, né, você abrir portas, são, né, exatamente, muitos desafios. Nós já tínhamos mulheres na corporação, porque a partir de 94 pôde entrar mulher, mas apenas como no concurso para soldado, né? Então, para poder fazer parte do oficialato, que é justamente quem toma as decisões, quem ocupa os cargos... Comando, né? Exatamente, os cargos de comando, de direcionamento, não podia. Então, foi um desafio grande, e eu sempre digo, né, que existe todo um histórico de construção social, e que eu faço analogia quando a gente tem um filho. Quando a gente tem um filho pequeno, o primeiro filho, o quarto é dele, os brinquedos é dele, a roupa é dele, é tudo dele, né? E com o tempo, passa um tempo, você tem um segundo, e chega o segundo lá, eu quero brincar com esse videogame, isso é também meu, eu vou usar essa roupa. E o primeiro filho, ele se sente invadido, ele se sente, né, enciumado. E isso é inconsciente, porque são milhares de anos em que as mulheres não ocuparam esse espaço. E é muito recente, 2002, né, até então a mulher nem podia prestar o concurso. Então, existe uma resistência e existe um incômodo, muitas vezes, de se dividir esse espaço. Eu me lembro que quando eu comandei pela primeira vez uma unidade operacional, aí foram fazer a matéria. E a matéria saiu na capa do jornal. Alagoanas quebram paradigmas e ocupam cargos de homem. Então, até a matéria ela foi machista, porque o cargo é de homem, né? Podia ser cargos antes apenas ocupados por homens, mas o cargo não é do homem, o cargo é daquele que tiver competência para ocupar. E nós também temos. Claro, e agora, promovida a coronel, como você vê esse momento da sua vida? Para mim é um momento muito emocionante e uma honra também, porque
Eu sempre digo, eu tenho a minha trajetória, eu sei do meu serviço prestado, são mais de 21 anos dedicados à corporação, à sociedade. Mas a gente não chega sozinha, né? Eu cheguei aqui porque tiveram outras mulheres, outras pessoas que me apoiaram, me inspiraram, me fortaleceram. E eu sinto exatamente como se eu não estivesse também aqui sozinha. Eu estivesse trazendo outras mulheres que também, muitas não tiveram a oportunidade de ocupar esse espaço, foram tirados delas o direito de ocupar esse espaço. E eu sempre digo, quando a mulher vence, todas as outras vencem com ela. Você é a primeira mulher coronel? A primeira mulher coronel no Estado, na verdade, né? Eu sou oficial combatente, e oficial combatente é aquele que dita, né, e que direciona a corporação. E isso nunca aconteceu de uma oficial combatente mulher ser promovida a coronel nativa. Até na Polícia Militar, que tem mais de 35 anos que tem mulher, quando elas chegaram ao tempo de ser coronel, elas só puderam ser coronel numa modalidade de promoção que elas eram promovidas e obrigatoriamente elas iam para a reserva. Elas não ocupavam espaço, elas não desenvolviam a atividade, não ocupavam o cargo de coronel e as funções. Então é a primeira vez em Alagoas que isso acontece. Camila, primeiramente, parabenizar a promoção sendo coronel, também a sua colega Ana Clara Lemos, também do quadro de saúde do Corpo de Bombeiros, também conduzida ao cargo de coronel. E como é que você vê essa questão do governador Paulo Dantas tendo essa iniciativa, essa atitude, você ser a primeira mulher? Isso abre portas para outras mulheres também ser conduzidas para cargo de tamanha relevância para o Estado? Com certeza. Como eu disse, a Polícia Militar ela tem quase 200 anos e o Corpo de Bombeiro tem quase 80 anos de existência, as duas corporações. E não é coincidência uma mulher nunca ter ocupado esse espaço. Isso é resultado da nossa construção social, de uma sociedade patriarcal, machista. E como o governador Paulo Dantas, ele usa justamente no desenvolvimento do seu governo essa bandeira de valorizar efetivamente, não só no discurso, porque nós somos o único estado no Brasil a ter maior parte do secretariado mulher, isso é um fato, e ele ter aberto essa porta, ter realizado esse feito histórico, mostra justamente que as mulheres elas têm também competência, elas têm também capacidade de fazer isso, de ocupar os espaços de comando, os espaços de poder. E a gente abre portas e a gente traz outras mulheres também para almejar isso e para mostrar que elas têm, elas vão ter lá na frente também essa oportunidade de ocupar esses espaços. Camila, toca num tema polêmico, o deputado Cabo Bebeto, deputado estadual aqui no estado de Alagoas, falou recentemente que tantos para uns e nada para outros, falando em relação à sua promoção de outras pessoas, mas lembrando que foram 70 oficiais promovidos no Corpo de Bombeiros do estado de Alagoas. Em relação a essa fala, o que é que você tem a dizer? Complementando o que eu já falei sobre a questão da nossa sociedade patriarcal e machista, que não é coincidência na história de Alagoas isso não ter acontecido, é esse incômodo, é essa resistência que existe muitas vezes por parte de alguns de se incomodarem tanto com essa possibilidade de uma mulher ocupar esse espaço. Se até hoje no estado de Alagoas isso nunca aconteceu, é porque existe um histórico, existe uma estrutura por trás disso que faz com que as mulheres elas tenham essa dificuldade maior. E isso está posto justamente com o posicionamento de alguns de combaterem, porque a promoção, existem três critérios para promoção. Sempre aconteceu na Polícia Militar, sempre aconteceu no nosso estado e jamais nenhum deles nunca se posicionaram, nunca criticaram essa situação. Mas quando é uma mulher que vai assumir esse cargo, que vai ascender, isso traz esse tamanho incômodo de eles se posicionarem e acharem... Eles se encorajam, então, você quer dizer isso? Eles se encorajam quando é com a mulher em relação com a uma certeza, promoção, com certeza. Na verdade, eu não acho tanto que eles
se encorajam. Eu acho que é o incômodo mesmo, porque quando é um homem que ocupa esse espaço, que já foi promovido por escolha, que já foi promovido nessa situação, isso nunca trouxe esse incômodo. Então, além deles se sentirem mais à vontade em atacar uma mulher, que isso é um fato, o incômodo realmente é muito maior, pelo fato de ser uma mulher. Então, eles se sentem à vontade. E sempre isso aconteceu, né? De quando a mulher ela galga um espaço de poder, ela obtém o sucesso, sempre vai aparecer pessoas para desmerecer aquilo. Nunca é porque a mulher é competente, nunca é porque a mulher fez. Eu sei da minha história, eu sei do meu trabalho que eu desenvolvo, tanto é que eu tenho esse reconhecimento no Estado e fora do Estado. Não é por questão de vaidade, mas é para mostrar que sim, eu tenho que reconhecer o meu trabalho. E tanto carinho que eu recebi, tantas ligações e tantas mensagens de pessoas que falam exatamente: Camila, você inspira outras mulheres, obrigada por estar ocupando esse espaço. Então, isso mostra que existe uma trajetória, mas é comum de que quando a mulher ocupa esse espaço, ela ser desmerecida. Não, isso é por causa de outros motivos que não seja a competência dela. Você fala de uma estrutura machista, patriarcal, Camila, uma estrutura onde incomoda os homens, né? O mundo militar, assédio moral e sexual é uma realidade? É uma realidade. Inclusive, eu liderei um movimento que ele criou uma onda nacional justamente de combate ao assédio sexual e à violência de gênero dentro das instituições de segurança pública e militares. E se as pessoas procurarem aí no Google, né, Tenente Coronel e assédio, vão ver justamente o movimento Somos Todas Marias, em que a gente liderou esse movimento justamente para combater esse tipo de situação. É comum no mundo militar? É comum, acontece bastante pela estrutura hierarquizada. Muitas vezes a mulher, ela não tem coragem, ela tem medo, porque ela que termina sofrendo muitas vezes a punição. Ela que é transferida, ela que é exposta, não, aconteceu isso porque ela deu cabimento. E muitas vezes a mulher não. Nós tivemos algumas situações no Brasil de grande repercussão, que houve até vítimas fatais de situações assim, né? De uma mulher não aguentar e atirar uma policial militar, de atirar no assediador, e em várias situações. Então, e sempre a mulher ela é vista como ela tem a obrigação. O que é uma soldado, eu sou um major, sou um coronel, e uma soldado de me dizer não. Não é questão de atração, né? É a questão do poder, ele mostrar que ele tem poder sobre aquela mulher. E muitos não aceitam, então começam a perseguir. Do assédio sexual, ele vai para o assédio moral e destrói vidas, destrói famílias. E por também eu levantar essa bandeira, isso também não é só o fato de eu ser mulher, né? É o que eu represento. Ir de contra o sistema. Então, isso causa um incômodo ainda maior. Inclusive, Camila, você foi vítima de um desses assédios, né? Em grupos de WhatsApp da corporação, salvo engano, fotos suas, enfim, comentários machistas. Você também foi vítima disso? Exatamente, exatamente. E eu expus isso, né? Então, por quê? Porque geralmente as mulheres, elas não têm essa oportunidade. No fato de eu estar num cargo, já na época eu era tenente-coronel, eu me senti na obrigação de falar, porque se eu, que sou uma tenente-coronel, sofro esse tipo de situação, imagine uma soldado que está na base da instituição. O que é que ela não sofre? Porque existe toda uma estrutura acima dela que a oprime e a violenta. Então, quando eu divulguei isso, foi justamente querer dar voz àquelas que não podiam, muitas vezes, falar. E isso é mais um fato, né, que existe essa resistência, porque além de ser uma mulher, é uma mulher que traz à tona essas discussões que incomoda principalmente os machistas, né? Hoje, Camila, você tem um grande engajamento nas redes sociais, você utiliza suas redes sociais também para fazer esse tipo de divulgação, também faz palestras sobre esse tipo de temática?
Exatamente. Eu uso justamente a minha visibilidade nas redes sociais para trabalhar esse tema, para falar sobre a violência de gênero, para falar sobre o combate ao assédio sexual, assédio moral, sobre a violência contra a mulher. E atualmente eu estou na Secretaria de Segurança Pública, e porque o Corpo de Bombeiros ele faz parte da estrutura da Secretaria, então nós estamos lá justamente trabalhando com essa temática. Então, para que a gente acabe com a violência contra a mulher, não adianta a gente precisa, lógico, ter uma rede de apoio, de enfrentamento à violência, mas... Hoje existe essa rede? Existe essa rede, nós estamos cada vez mais estruturando essa rede. Foi criada a RAVE, né, pelo governador Paulo Danta, que é justamente Rede de Atenção à Violências, e que ela está se fortalecendo a cada dia, criando integração entre esses órgãos, Ministério Público, Judiciário, a Segurança Pública Secretaria em si, da Mulher. a Secretaria da Mulher, a Secretaria da Educação e a Secretaria da Saúde. Então, todos os órgãos do Executivo estão empenhados em desenvolver essa rede, fortalecer essa rede. E aí a gente trabalha justamente fazendo esse combate, porque por mais que essa rede seja fortalecida, se a gente não mudar a cultura machista que vê a mulher como objeto, que vê a mulher como propriedade do homem, nós não vamos mudar. Nós vamos... Porque toda essa rede ela só é acionada após a mulher já ter apanhado, após a mulher já ter morrido. O que a gente precisa trabalhar é na base, para que nós não continuemos tendo gerações e mais gerações que fomentem esse tipo de violência. Para além dessa questão de gênero, Camila, que é uma questão muito séria, é claro, né? Todo tipo de discriminação, né, fundamentada na questão de gênero, mostra um desequilíbrio, que algo está errado, claro. Mas para além disso, qual a maior dificuldade do mundo militar? Na verdade, as instituições militares, elas foram criadas num modelo ainda muito baseados nas Forças Armadas. Então, a gente ainda tem algumas dificuldades de modernização, de adequação, porque as Forças Armadas são instituições que foram criadas para a guerra, né? Então, você tem que preparar as pessoas para a guerra, é o inimigo. Essa questão da militarização, né? Isso, ela traz um distanciamento da sociedade e das necessidades sociais, do contexto mais profundo que envolve... As forças militares são poucas cidadãs? Se aproxima pouco da sociedade? Nós estamos ao longo do tempo, o bombeiro, graças a Deus, pela sua atividade fim, nós temos uma relação, uma aceitação, isso, porque é de salvar vidas, é de dedicação, então tem aquela imagem do herói, né? Mas a Polícia Militar já tem mais uma dificuldade, porque também pela sua atividade e por essa estrutura. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais buscar essa adequação, essa modernização, ter uma outra visão da nossa prestação de serviço, que é cada vez mais próximo da sociedade. Qual a solução para isso? Está na formação, por exemplo? Sim, na formação, porque é a base da nossa instituição e nós estamos a cada dia buscando isso. Então, trazer temáticas como essa, questões de gênero, questões raciais, questões estruturais da sociedade, para que... Eu falo da formação, Camila, permita-me, João, porque nós vimos recentemente no treinamento uma militar, eu acho que estava no curso, e assim, parte do corpo dela, né, assim, machucada, lesionada nesse treinamento, ou seja, a gente tem visto ainda assim, parece que na formação, parece que a brutalidade... Leva assim, o corpo emocional ao extremo. Emocional, de agressão, né, de bater na cara, para mostrar que você está preparado, como se isso fosse o que vai resolver o problema da segurança, né, você ser bruto. Exatamente, né, é essa linha. Então, lógico que a gente tem que ser levado, né, a se preparar para situações de extremo estresse, porque nós estamos ali lidando com vidas e estando a nossa vida em risco. Mas
tem situações que são fora da realidade, né? Então, nesse caso que teve uma mulher militar que foi para o curso e ela foi agredida nas nádegas, né, repetidas vezes, apauladas. Então, onde é que isso vai agregar ajudar, né, na sua forma? Exatamente, dela. Na sua formação. E ainda mais numa parte que é considerada, que é uma parte íntima da mulher, né? Bateu no braço, né? Até na cara, mas você batendo, né, repetidas vezes numa parte íntima até ela ficar lesionada com a lesão demasiada daquele jeito. Então, o que é que isso tem a ver com o treinamento? Quando é que você vai para a rua e um bandido vai pegar e vai ficar dando palavra, entendeu? Não tem uma relação com a sua formação e com a necessidade do serviço. Então, são esses tipos de situações que a gente precisa rever. O que é que isso está agregando? Qual é o sentimento? Ah, não, mas isso faz parte. Mas psicologicamente, o que é que eu estou trazendo de mensagem para o meu profissional? Então, esse tipo de situação é que ainda precisa ser mais trabalhado. Isso é discutido, Camila, dentro das corporações, a necessidade dessa mudança, enfim? Algumas pessoas, poucas. Algumas quase nenhuma. Ainda entendem, compreendem a necessidade dessa mudança de mentalidade, dessa mudança de paradigma. Porque quando você vê que há um caso isolado de 1 milhão, né, de casos que... não, isso é um caso isolado. Não é um caso isolado. Quando 90% de profissionais de uma determinada instituição tem esse tipo de pensamento... É porque a instituição é que precisa mudar. O problema é estrutural, não é? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Folha de Alagoas é o primeiro jornal digital interativo do Brasil. Através do nosso PDF interativo, você realiza uma leitura confortável das notícias, interage com fotos e vídeos sem sair do jornal. Tudo isso com uma navegação dinâmica, segura e totalmente projetada para smartphones. E o melhor de tudo, você recebe o nosso PDF em seu WhatsApp e nem precisa sair do chat para ficar bem informado. Acesse o nosso WhatsApp, mande um oi e você já receberá a nossa primeira edição. Folha de Alagoas, você conectado com a informação. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. A nossa entrevistada de hoje é a coronel do Corpo de Bombeiros Militar, Camila Paiva. Camila, mais uma vez, agradecer aqui a sua participação no programa Ponte. Eu que agradeço, né, porque é maravilhoso a gente poder discutir temas tão importantes, não só para as questões militares, mas para a sociedade. Claro. Coronel Camila, como anda a questão da estrutura do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas e quais as adequações, né, tema tão tratado no bloco anterior, que são necessárias hoje? Nós estamos evoluindo muito nos últimos anos, nós tivemos um grande avanço nas questões estruturais, questões de equipamento, questões de viatura. Na parte estrutural em si, nós temos grandes avanços e também nas questões de discussões. Hoje nós temos essa chefia, que é um órgão da Secretaria de Segurança Pública, que é a chefia de Políticas de Segurança Mulheres, e nós temos tido a oportunidade de levar temáticas importantes, de discutir questões de gênero, questões da temática LGBT, que anteriormente era muito difícil, a gente não conseguia ter esses acessos. Então, nós temos também tendo essa oportunidade dentro do Corpo de Bombeiros, também dentro da Polícia Militar, mas mais particularmente do Corpo de Bombeiros, de discutir essa temática. Estruturalmente, como andamos? Nós avançamos bastante, nós tivemos uma expansão grande dentro do Estado, nós temos
em vários municípios, estamos ainda em fase de expansão e nós estamos cada vez mais ampliando esse atendimento do Corpo de Bombeiros e, como eu falei, essas questões de materiais que nós não tínhamos antigamente, nós tivemos até algumas situações de ocorrências de grande vulto, há alguns anos atrás, em que o bombeiro não... Tem estrutura, por exemplo, fala-se muito na escada, desculpe se eu tiver, me corrija, por favor, se o nome estiver errado, acho que é a escada Magiro, acho que é isso, né? Nós temos quantas dessas no estado? É muito importante, a gente tem dificuldade, como é isso? Atualmente nós temos 2 escadas e... É isso, é a escada Magiro? Na verdade, a Magiros é a marca, né, da escada, então popularmente... Antes já fez a propaganda aqui, merchandising, depois... E aí a gente, né, adaptou e começou a utilizar, mas é justamente, a escada é para combate a incêndio e salvamento em estruturas elevadas. E nós usamos nós temos aqui em Alagoas, mais a massa... Sim, porque nós temos mais estruturas elevadas, a edificação é mais na questão aqui em Maceió, né? Nos interiores nós não temos assim muitos prédios, então a gente tem essa cobertura mais aqui na área metropolitana. E também não é um tipo de ocorrência que acontece é constante, todo dia, né? Exatamente, não é uma ocorrência que é comum. E nós temos as viaturas de salvamento, de combate a incêndio, que nós conseguimos interiorizar bastante esses atendimentos e tem fortalecido também o desenvolvimento da atividade bombeiro militar. Tanto é que estamos de novo em primeiro lugar como a instituição de maior confiabilidade, maior respeito, que eu acho que já estamos em quase... Deve estar no 13º ano, ou 14º, que a gente vem... Falamos da questão de estrutura física, material e humana. Quadro de pessoal, como é que está aqui a questão do Bombeiros em Alagoas? Passamos muito tempo sem ter concurso, né? E agora nós tivemos recentemente e estamos tendo também agora, está acontecendo o curso, e, inclusive nós inauguramos... O João se adequava bem, coronel, porque ele é triatleta, né? Nada, corre e tal. Então a idade já não me permite mais, infelizmente. Os cabelos demonstram. Ele ia se dar bem lá, E aí nós temos um curso agora em andamento, nós temos alunos do curso de formação e é uma novidade também que nós inauguramos a Academia do Bombeiro Militar. Como eu disse que na minha época não tinha academia, então eu tive que ir para Pernambuco fazer o meu curso. Agora o curso é feito aqui? É feito aqui e é na academia que está localizada em Arapiraca. E hoje nós podemos fazer a nossa formação dos nossos oficiais também aqui em Alagoas. Taxa de bombeiros, coronel, sempre tão falada. Queria que você explicasse, né, para as pessoas saber, né, o porquê da cobrança e qual o uso dessa taxa. Então, como nós ao longo dos anos, nós tivemos vários incidentes, vamos dizer assim, com questões de estrutura, de ambientes fechados, de aglomeração. Cada vez mais a lei ela foi se aprimorando para garantir a maior segurança para a população, justamente nas questões de edificação. Então, o trabalho do Corpo de Bombeiros é justamente fazer essa fiscalização. Então, tanto em edifícios, locais de grande movimentação de público, em indústrias. Então, o trabalho do bombeiro, ele tem que fazer essa fiscalização para que todas as normas sejam seguidas. E essa trabalho preventivo. Um trabalho preventivo. E ele tem tido esse resultado, porque quanto mais a gente investe na prevenção, mais nós evitamos realmente a ocorrência de sinistro. Então, essa taxa ela é utilizada justamente nisso, nessa compra de equipamentos. Se a gente pôde investir em mais equipamentos, em mais viaturas, tudo isso foi graças à taxa de incêndio. Então, ela é cobrada justamente porque ela volta, é uma taxa que ela volta para a população. Há aportes importantes do governo do estado para ampliar essa questão da força do Corpo de Bombeiros no estado de Alagoas? O estado, ele
tem investido principalmente nessa questão das estruturas físicas, né? Das reformas e também das construções de novos quartéis. Mas essa parte de compra de equipamento, caminhão, viatura, a maior investimento é da taxa de bombeiros. E quando eu falo, sabe, João e Coronel, que é uma taxa, né, bem paga, cara, eu falo isso assim com muita convicção, porque se a gente tem no imaginário a questão, né, do herói, né, que a gente fala, principalmente quando criança, né, eu, sem dúvida alguma, a profissão que mais se aproxima desse imaginário do herói é a profissão de bombeiros, né? Sem dúvida alguma, pela atividade que exerce, porque está constantemente ali, né, na luta para salvar vidas, isso precisa ser reconhecido sempre. Coronel Camila, falar um pouquinho sobre atuação e ocorrências, qual a maior quantidade de ocorrências no estado de Alagoas, para quem liga, como é que faz, é incêndio, é afogamento, quais são as maiores ocorrências no estado de Alagoas que o Corpo de Bombeiros atende? É atendimento pré-hospitalar, né? A maior índice de ocorrência de atendimento pré-hospitalar, que é justamente acidente, né? Questões que causam traumas, e é onde a gente mais atua. E para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros é ligar 193 e pedir aí a nossa atuação, que nós estamos prontos aí para servir. Camila, muito se comenta-se do centro de Maceió, que seria uma bomba relógio, prédios muito antigos, questão de eletricidade, de alguns prédios também muito danificados. Existem inspeções regulares ali na região do centro de Maceió? Sim, e nós estamos sempre, foi reforçado, inclusive, as equipes, né, tem sido esse reforço, e feito sempre mutirões para atualizar e deixar sempre atualizadas essas fiscalizações. Então, muitas vezes a gente tem que notificar, né, os estabelecimentos, mas é justamente visando a segurança da população. Camila, você falou que você faz parte de uma comissão do governo do estado que trata da questão da segurança da mulher. Na semana passada, houve uma manifestação próxima à Universidade Federal de Alagoas tratando da questão do feminicídio aqui em Alagoas, que tem avançado alguns casos. Como é que o governo do estado, como é que essa comissão vê especificamente essa questão do feminicídio aqui no estado de Alagoas? Então, nós trabalhamos com essas políticas de prevenção, justamente como eu falei, a importância da gente ir nos municípios, nas escolas, trabalhar com a comunidade para a gente falar sobre essa mudança, né, de paradigma. Então, a gente desenvolve trabalho diretamente com a comunidade, a gente desenvolve trabalho nas áreas escolares sobre isso. E a questão do feminicídio em si, a Polícia Militar, a Polícia Civil nas investigações tem se empenhado ao máximo na busca, né, desses autores. E é um trabalho que ele não se desenvolve sozinho com apenas um órgão ou uma secretaria. Se a gente não tiver, como eu falei anteriormente, essa integração da rede, não vai funcionar. Então, a Secretaria de Segurança Pública, por meio dos seus órgãos, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica, vem trabalhando para que a gente possa também combater a violência. Inclusive, a nossa comissão criou, né, pela primeira vez no Estado e no Brasil, protocolos de atendimento à mulher em situação de violência. Então, nós temos esses protocolos em nível de Secretaria de Segurança Pública, em que cada órgão eles têm, né, esse protocolo para seguir, para prestar um atendimento cada vez mais humanizado, cada vez mais célere, não revitimizador da mulher em situação de violência. Você tem se destacado, Camila, na luta em favor, né, do feminismo, né, como uma defensora, enfim, é uma liderança conhecida, como você falou, inclusive fora do Estado, né? Qual a importância do feminismo em sua vida? Até porque a gente vê mulheres, né, assim, meio que paradoxal, sendo contrário à luta, né, das feministas. Qual a importância do feminismo em sua vida? E como todos nós, homens e mulheres que nascemos nessa sociedade, nós somos educados, e eu fui educado também
com uma base patriarcal e machista. Fui para a academia militar e lá eu também aprendi que o referencial era o homem. Que quanto mais eu me aproximasse da figura do homem, daquela imagem que seria a referência para a gente, mais eu seria respeitada, mais eu seria vista como um oficial digna de admiração, um oficial padrão. Quanto mais eu me aproximasse... Comportamentalmente, esteticamente também falando? De forma geral, né? Inclusive, se você for para uma academia, se você for hoje na academia que está tendo os cursos e olhar a tropa de alunos, você vai olhar e você vai ter uma certa dificuldade de ver quem é homem e quem é mulher, porque essa tendência da masculinização, porque as instituições militares elas foram feitas pelos homens e para os homens. Então, existe essa tendência. E eu, quando cheguei, eu sempre fui muito vaidosa e muito extrovertida, e sempre falava com todo mundo e ria. E assim, eu ouvi logo quando eu cheguei na academia, né, de uma colega que já tinha sido militar no estado de Sergipe, e ela disse assim: olha, amiga, eu tenho uma coisa para falar com você, você não pode ser assim, entendeu? Porque de mulher no quartel ou é puta ou é sapatão. Desculpem os termos, né? Mas foi isso que eu ouvi. Então, se você continuar assim, sorrindo para todo mundo, simpática, educada, né? Vão dizer que você está dando ousadia, que você é puta. E se você não der ousadia, se você fechar a sua cara, vão dizer que você é sapatão. Isso há 20 anos atrás. E 21 anos atrás. E isso fez com que eu mudasse o meu jeito de ser. Porque eu achava que aquilo era o padrão. Então, por muitos anos, eu deixei de ser eu mesma, porque eu achava que para eu ser respeitada, para eu ser vista como uma profissional padrão, eu tinha que mudar o meu jeito de ser. Até que entrei numa depressão profunda em 2015, né? Eu simplesmente me perdi de mim mesma. E foi durante a cura desse momento que eu entendi que eu não precisava deixar de ser quem eu era para ser uma profissional competente e respeitada. E foi aí que eu vim entender que era, né, o feminismo, foi a partir daí que eu comecei a estudar. Mudou e salvou sua vida, é isso? Mudou e salvou a minha vida. Porque até hoje, né, como virou inclusive uma bandeira política partidária, que muitas vezes as pessoas acham que o feminismo é uma bandeira política partidária e não é. O feminismo é um movimento em busca da equidade de gênero, para que homens e mulheres, não é para que a mulher odeie um homem, não é para que a mulher seja melhor do que o homem, é para a equidade de gênero. Então, é para isso que a gente luta, para que a gente tenha uma sociedade mais equânime e mais justa para todos e todas. Você falou em pauta política, Camila. Na primeira eleição do presidente Bolsonaro, você votou no Bolsonaro, não é isso? E depois você mudou e fez intensamente, né, campanha do lado oposto. O que fez você mudar de opinião? A própria postura do presidente Bolsonaro à época. Acho que talvez então, eu não tenha... Então, por que apoiou Camila Bolsonaro? Isso. Já que ele tinha esse tipo de posicionamento. Isso. A postura do presidente Bolsonaro, principalmente frente à pandemia. Acho que foi o meu despertar, né? Porque nós sabemos de como foi a postura dele em relação à vacina, em relação a minimizar o que era a pandemia. Uma tragédia. Pois é. E aí o que eu que estava vendo, né, como muitos que estavam vendo a gravidade da situação e ver em todo momento o maior líder da nação ter uma postura que traria riscos e trouxe de termos mais mortes e mais danos por causa da pandemia, ali foi para mim é algo que... Mas você apoiou o Bolsonaro talvez por ser militar, e o mundo militar tinha muito isso. E na verdade, na eleição de 2018, você foi levada meio que por isso, porque ele já tinha, né, todos os traços, ele já de machista, de misoginia, de racismo. Ele já tinha essa postura e talvez eu não busquei o que eu deveria ter buscado para conhecer a fundo quem era o candidato que eu votei, né? E
por causa disso, eu achava, não, a gente precisa ter uma mudança, a gente, né, o meio militar estava, né, muito... uma pessoa que vai valorizar o nosso trabalho, valorizar... Gerou uma certa influência, né? Gerou uma certa influência e eu achei, não, vamos, né, vamos tentar. Infelizmente, deu no que deu. Né? E falando, Camila, em polêmica, pandemia e política, você, em uma das vacinações, você levantou um cartaz e fez um gesto contra o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e por isso você sofreu algumas represálias na rede social, inclusive sofreu um processo de investigação. Como é que está essa questão hoje? Não, os processos, eles foram arquivados e... Ufa! Ufa! Os processos, eles foram arquivados, até porque, inclusive atualmente, né, nós continuamos tendo militares que são contra o atual governo e se posicionam e criticam, né? E isso nunca aconteceu, do fato de alguém fazer uma crítica ou se posicionar, ele ser punido, ou ser preso, ou ser investigado, ou ser aberto a algum procedimento. Você se sentiu perseguida? Sim, com certeza, justamente porque não existia um histórico, né? Se anteriormente ao governo Bolsonaro, né, quem era contra a presidente Dilma, quem era contra o presidente Lula... O que tinha no dizer, Coronel Camila, o que tinha no dizer do cartaz, você se recorda? Era viva o SUS, viva a vacina e fora Bolsonaro. É isso. Nada demais, né? Uma manifestação pública. Na verdade, eu não teci nenhuma crítica, na verdade, a própria no cartaz não tecia nenhuma crítica a ele. Era justamente uma manifestação em relação ao quadro da pandemia que a gente estava vivendo, em que a vacina foi negligenciada e todas aquelas... Uma condução trágica, né? Não por acaso nós temos 3% da população mundial e morreram em torno de 11%, né, das vítimas do mundo aqui no Brasil referente à pandemia, ou seja, uma tragédia. Para a gente encerrar, Camila, a gente falou de política, tem pretensão de concorrer a algum cargo político aí, quem sabe um pouco mais para frente? Essa pergunta eu recebo há anos, né? E natural, né? Você é pessoa de destaque. Mas eu sempre digo que eu estou analisando ainda, eu estou pensando. Até então, eu não me coloquei, né, à disposição de... Mas eu acho que tem tudo a ver e que tem vontade aí, não tem aí? Porque a gente pesa, né? No coração dessa coronel. É porque a política, ela faz parte da nossa vida. Então, eu me envolvi em política, não uma questão, porque inicialmente eu não... E até então, eu nunca tive essa pretensão, eu vou ser candidata. Mas porque a política é a nossa vida. E quando a gente defende as causas que a gente acredita, a gente está fazendo política. Então, você termina assim, entrando nesse meio. Mas eu ainda penso com algumas ressalvas sobre o assunto, porque não é fácil, né? Estar no meio político não é fácil. Então, mas para isso você precisava primeiro concluir o ciclo como militar? Com certeza, até porque quando a gente entra a gente é eleito para qualquer cargo, né? A gente sai da corporação, a gente vai para a reserva automaticamente. Então, eu ainda tinha planos... Mas agora, como coronel, tudo certo. Vamos pensar, né? Ainda tem tempo. Quem sabe, 2024? Quem sabe, vamos pensar. Tem tempo ainda. É isso, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Agradecer ao meu colega de bancada, João Muzinho, e à coronel Camila Paiva mais uma vez. Obrigado, coronel. Eu que agradeço, é um prazer enorme e estamos sempre à disposição de vocês e da nossa sociedade. Obrigado, Cícero. Obrigado, coronel Camila Paiva. Até o próximo sábado. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.